Hoje vamos recapitular o filme chamado Trovão Negro. O filme começa na Rússia em 2004, onde um grupo de cientistas está observando um experimento que envolve uma broca gigante escavando profundamente o núcleo da Terra. Um dos cientistas aconselha Victor a interromper o experimento devido ao aumento da atividade sísmica que pode causar um terremoto e destruir a cidade. Mas Victor está obcecado pelos diamantes que vai conseguir do núcleo. Então ele insiste em continuar, porém a broca não conseguiu penetrar no núcleo do diamante. O cientista menciona que a energia nuclear é inútil e que precisam do nanocatalisador para produzirem 1 milhão de vezes mais energia, o que fará com que a broca penetre no núcleo. Seu desenvolvimento se iniciou nos tempos da União Soviética. O projeto foi cancelado, mas o nanocatalisador está esquecido num laboratório desconhecido. Nos dias atuais, alguns operários da construção civil encontram um carro Volga preto durante a demolição de um prédio. Eles decidem vendê-lo. Agora conhecemos Dmitry e seu amigo Maxim, dando uma olhada em uma garota chamada Nastya, em vez de prestar atenção na aula. Depois da aula, eles fazem uma longa viagem no carro de Maxim. No caminho, eles pedem que Nastya se junte a eles, ao que ela concorda. Maxim diz a ela que Dmitry é seu motorista, o que deixa Dmitry irritado. Em casa, Dmitry verifica as redes sociais de Nastya e também verifica os carros caros que não pode comprar. No dia seguinte, a família dele lhe deseja feliz aniversário. Seu pai diz a ele que há um presente para ele lá fora. Acontece que é aquele Volga preto antigo. Apesar de não gostar, ele agradece seu pai pelo presente. Por outro lado, seus amigos zombam do carro dele. Dentro do carro, Dmitry encontra fotos de antigos cientistas e um antigo disco. Ele decide não ligar o carro, mas sua família o observa. Ele então dirige o carro até um estacionamento e decide pegar um ônibus. Lá, ele ajuda um velho bêbado a embarcar no ônibus. Como resultado, as portas se fecham. Ele chega atrasado à aula onde Victor está dando uma palestra. Dmitry explica por que estava atrasado. Ao ouvir isso, Victor pergunta a eles quem não teria ajudado uma pessoa a assistir à sua palestra. Ninguém levantou a mão, mas ele fez a mesma pergunta novamente com uma oferta de $1 milhão. Todo mundo levanta a mão. Dmitry faz uma nova oferta a ele, dizendo que não voltará a ajudar ninguém no futuro se conseguir $1 milhão agora. Victor concorda e coloca o dinheiro na mesa e vai embora. Dmitry corre até Victor e diz que estava brincando, mas Victor diz que não estava brincando. Ele o avisa que tem que viver para si mesmo, assim terá sucesso na vida. Mas Dmitry insiste para ele pegar o dinheiro. Então o homem de Victor pega o dinheiro de volta e ao ver Nastya saindo com seu amigo Maxim, ele se arrepende de não ter ficado com o dinheiro. Victor afirma que começou de baixo e agora está aqui. Ao ouvir isso, Dmitry pergunta como ele começou de baixo. Victor conta que ele vendia flores. No dia seguinte, Dmitry consegue um emprego entregando flores. Ele entrega flores usando o carro que seu pai lhe deu. Enquanto isso, Victor chega ao canteiro de obras onde o nanocatalisador deveria estar. Seu cientista lhe diz que não encontraram o nanocatalisador, mas apenas um recipiente de nanocombustível. Olhando ao redor, Victor encontra a planta de um carro. Agora ele entende que o nanocatalisador está no Volga preto. Um de seus homens diz que vão encontrar o carro. Um dia, o pai de Dmitry vai com ele no carro. Eles veem um homem roubando a bolsa de uma mulher na estrada. Seu pai sai do carro e consegue deter ele. Os caras do Victor também estão lá. Eles começam a seguir o Volga preto. No carro, Dmitry discute com o pai, dizendo que ele não deveria se meter nessas coisas. O cara que ele parou podia ser de uma gangue. Seu pai fica com raiva e sai do carro. Dmitry percebe que alguns caras o estão seguindo. Supondo que sejam membros de uma gangue, ele tenta evitá-los. De repente, seu carro começa a voar do nada. Os homens de Victor assistem isso sem acreditar no que estão vendo. Aquele velho bêbado também observa, pensando que está tendo alucinações. Depois de algum tempo voando com o carro, ele cai sobre uma pilha de pneus. Ele imediatamente deixa o carro lá e foge. Enquanto isso, Victor é informado sobre o que aconteceu. Ele fica irritado ao saber que o nanocatalisador é usado em motores de automóveis. Seu homem diz a ele que havia flores no carro. Então eles iriam verificar todas as floriculturas da cidade. Em casa, Dmitry conta aos seus pais que o carro voa. No entanto, eles não acreditam nele. Na faculdade, ele só pensa no carro voador e pergunta a Maxim se ele conhece alguém que possa tocar discos antigos. Maxim o leva a uma boate e pede ao DJ para o ajudar.
Dmitri escuta o disco e descobre que é algum tipo de música. Em casa, ele pesquisa sobre o dono do disco. Eram os mesmos cientistas que trabalharam com o nanocatalisador na era soviética. O projeto foi sigiloso, mas Dmitri afirma ser jornalista, e o projeto já está aberto ao público. Este velho casal de cientistas conta a ele sobre o projeto. Eles dizem a ele que encontraram um cristal da Lua que pode se decompor em qualquer substância. Eles o usaram para aumentar a potência do combustível e o chamaram de nanocatalisador. Foi originalmente inventado pelo cientista Mikhail, que foi demitido do projeto. Eles usaram um nanocatalisador no carro para levantá-lo no ar, mas eles falharam e o projeto foi encerrado. Eles também disseram a ele que o carro é movido a nanocombustível e que há combustível extra reservado no carro. Quando estava prestes a sair, a senhora lhe dá o manual do carro voador. Dmitri volta ao local onde deixou o carro. Nesse momento, ele recebe um telefonema de seu chefe e pede que entregue mais flores. Enquanto está preso no trânsito, ele abre aquele manual e encontra instruções detalhadas sobre como funciona o carro. Ele tenta e falha inicialmente, mas eventualmente ele consegue decolar. Enquanto está no ar, ele lê o manual sobre como pousar o carro. Ele descobre que o carro tem paraquedas de emergência, mas consegue pousar com segurança no topo do prédio. Dmitri começa a agilizar a entrega de flores com seu carro voador e, consequentemente, consegue ganhar mais dinheiro. O velho de antes vê novamente o mesmo carro voador. Desta vez, ele joga sua garrafa de álcool no lixo e decide parar de beber. Na faculdade, Dmitri convida Nastya para jantar com ele num restaurante caro, ao que ela concorda. Eles vão a um encontro onde, coincidentemente, Victor aparece. Dmitri agradece a ele pelo conselho de que na vida cada um é por si. Depois que ele sai, Victor sente o cheiro das flores trazidas por Dmitri e fica desconfiado dele. Na rua, Dmitri conta a Nastya que no próximo encontro irá buscá-la de carro. Ele então leva Nastya até a casa dela. No dia seguinte, Dmitri e Maxim brigam por Nastya. Dmitri diz a Maxim que ele ficou com ela, deixando Nastya com raiva, e ela dá um tapa nele. Mais tarde, Dmitri recebe uma ligação de seu pai dizendo que as coisas não deveriam continuar assim entre eles e pede para pegá-lo depois do trabalho. No entanto, seu pai foi parado pelos homens de Victor, acompanhados por aquele ladrão da bolsa. Porém, esse cara disse a eles que ele não é o homem do carro Volga, então eles vão embora irritados. Mas esse cara se vinga do pai do Dmitri, esfaqueando-o fatalmente. Uma mulher vai até Dmitri pedindo ajuda, mas ele diz para ela chamar uma ambulância. Ele se tornou uma pessoa egoísta e não ajuda mais ninguém. Depois de muito tempo esperando seu pai aparecer, ele decide ver quem era a pessoa e acaba descobrindo que é seu pai, que infelizmente não resistiu. Dmitri agora decide tornar-se um cara legal e começa a ajudar outras pessoas necessitadas usando seu carro. Ele salva um garoto de um prédio em chamas e depois derruba um caminhão com seu carro para salvar uma mulher e seu bebê. E finalmente pega um homem que roubava uma bolsa de uma mulher e que também é responsável pela morte de seu pai. As pessoas o chamam de Trovão Negro. Victor fica sabendo disso e arma uma armadilha para Dmitri. Ele cria um roubo falso para atraí-lo. Quando Dmitri chega com seu carro voador, os homens de Victor o atacam usando bazuca. Dmitri consegue escapar do foguete, então ele vai atrás do carro dos homens de Victor e os levanta no ar, soltando em um telhado e vai embora. Por outro lado, Victor é informado que é impossível pegar esse carro no ar, então ele ordena que encontrem os cientistas que criaram esse carro. Enquanto isso, o casal de cientistas vê no noticiário o carro voador e tenta investigar aquele jovem que foi até sua casa. Eles descobrem que Dmitri não é jornalista e que está com o carro voador deles. Por outro lado, Victor decide reabrir o antigo projeto e fazer um novo carro usando nanocombustível. Ele reúne um grupo de cientistas, incluindo o velho casal. Ele mente para eles dizendo que o Trovão Negro não está dando conta da criminalidade e pede que eles façam um novo Trovão Negro ainda mais moderno. Um dos cientistas diz a ele que não é possível criar um nanocatalisador, mas Victor diz que não é necessário porque já tem um nanocombustível. Enquanto isso, poucos sobraram no exame da faculdade. Dmitri percebe que Nastya não está indo bem. Mais tarde, eles descobrem que todos passaram, menos Dmitri, que ajudou Nastya a passar. Com isso, ela volta a falar com ele. Maxim encomenda algumas rosas para Nastya. Enquanto isso, o velho das cenas anteriores fica olhando para o céu para ver se avista novamente o Volga preto. Enquanto isso, Dmitri e Nastya dão um passeio. Quando Dmitri entra em seu carro, ele vê que Nastya está prestes a ser atingida por um pingente de gelo.
Ele voa com seu carro e destrói o pingente de gelo, mas as rosas encomendadas por Maxim caem. Nastya verifica o nome e presume que Maxim é o verdadeiro Trovão Negro. Mais tarde, ela confronta Maxim, dizendo que ele é o Trovão Negro, e Maxim se aproveita da situação, dizendo que é o Trovão Negro. Enquanto isso, os cientistas estão quase terminando o carro voador usando nanocombustível, com tempo de voo limitado a 3 horas. No entanto, o velho cientista Pavel ouve a conversa dos homens de Victor sobre o uso do nanocatalisador para uma broca gigante que será capaz de penetrar no núcleo do diamante. Mas no processo destruirá os alicerces da cidade, que entrará em colapso. Ele conta aos outros cientistas sobre o verdadeiro plano de Victor. Mas é tarde demais. O carro voador está completo e pronto para ser lançado. O cientista tenta escapar e sobe no telhado. Victor entra em seu carro armado e sai voando. Nastya e Maxim ouvem notícias sobre o cientista no telhado e Maxim age como se fosse salvá-lo, mas na verdade, ele se esconde no banheiro. Dmitri chega lá e pergunta se ela está pronta para conhecer sua mãe, mas ela diz que está com Maxim. Nastya diz a ele que Maxim é o Trovão Negro. Dmitri fica desapontado novamente e dá o colar que sua mãe lhe deu a ela e vai embora. Ele entra no carro para salvar o cientista. Chegando lá, Pavel conta a ele sobre o plano de Victor de perfurar o núcleo da cidade usando o nanocatalisador. Victor observa Dmitri e lança um míssil nele. Consequentemente, Victor prende o carro dele no prédio e tira o nanocatalisador do carro de Dmitri e foge. Enquanto o carro de Dmitri cai na água, Maxim coloca neve no cabelo e tenta se exibir na frente de Nastya, mas ela está apaixonada por Dmitri. Victor finalmente coloca o nanocatalisador em sua furadeira gigante. Ele inicia e começa a destruir o núcleo do diamante. Nastya recusa Maxim e diz a ele que ama outra pessoa. Ela liga para Dmitri em seu telefone à prova d'água e pede que ele volte. Dmitri, debaixo d'água, sem nanocatalisador, lembra que a velha cientista lhe disse antes que há combustível extra no carro. Ele tem agora 30 minutos para desligar a furadeira e salvar a cidade. Enquanto isso, Pavel confessa que naquela época ele sabotou o projeto porque queria separar seu colega cientista e sua esposa, então sacrificou o prêmio Nobel por seu amor. Dmitri chega e corre para remover o nanocatalisador. Ao remover, a furadeira para imediatamente. Victor, agora irritado, diz a Dmitri que ele está com sua namorada. Então Dmitri liga para Nastya, mas ao mesmo tempo Victor chega na festa e a sequestra e pede que ele vá para a Praça Vermelha com o nanocatalisador. Mais tarde, Victor e Dmitri ficam frente a frente. Victor ameaça jogar Nastya e Dmitri ameaça jogar o nanocatalisador. Dmitri pisca a luz do carro, como um sinal para Nastya saltar. Ela recebe o sinal e salta do carro. Dmitri a salva e vê que ela está usando o colar dele na mão. Em seguida, ele a deixa na multidão. Victor ataca Dmitri, mas ele consegue evitar seus mísseis. Mas no final é atingido por um e fica preso no topo do prédio. Victor chega lá e vê o carro de Dmitri despencar. Ele consegue entrar no carro e ligar o motor. Ele então levanta o carro de Victor, levando-o para o espaço profundo e o deixa lá. O combustível de Victor acabou, então ele não pode voltar. O carro de Dmitri cai, mas o paraquedas de emergência o salva. Na última cena, Dmitri beija Nastya. E vemos que aquele velho bêbado agora está fazendo escolhas saudáveis e decide mudar outras vidas também. Espero que tenham gostado. Até a próxima.